A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais uma leitura bíblica e hoje se encontra em João 4, dos versículos 5 ao 35. Eu vou ler aqui a parte B do versículo 35, que diz assim: Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meus irmãos, a Bíblia relata que Jesus deixa a Judeia e vai novamente para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Nesse percurso, Jesus ele para próximo ao poço chamado Poço de Jacó, e ali tem uma mulher, uma mulher samaritana, que é uma história bem conhecida. Diante disso, o próprio Jesus, como Filho de Deus, como profeta enviado, para trazer ao homem arrependimento, trazer à humanidade e apresentar o plano da salvação, o próprio Jesus, ele se revela àquela mulher como a fonte da água viva. E aquela mulher ali, ela fica impressionada com o testemunho de Jesus. Ali ela é convencida e evangelizada pelo Cristo. Nesse intervalo de tempo, chega seus discípulos com o alimento, que era o alimento que eles haviam ido buscar. Meus irmãos, a Bíblia relata que os seus discípulos vêm, observam aquela situação, ficam surpresos, porque naquela época existiam muitas dificuldades, e ainda mais um judeu falando com uma mulher samaritana em ambiente público. Isso era impossível, porque existiam motivos étnicos que não era permitido que um judeu tivesse a proximidade com um samaritano. E a gente vê ali, meus irmãos, o nosso Jesus como um exemplo para nossas vidas, porque ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, assim que seus discípulos chegaram, observaram, ficaram surpresos e viram Jesus ali falando com a samaritana. Os seus discípulos apresentam a comida que foram buscar e Jesus ele é claro ali em dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Aí é quando ele chama seus discípulos: levantem os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a ceifa. Meus irmãos, é importante a gente observar e entender que Jesus ali ele via uma visão espiritual da situação, e vemos Jesus convocando seus discípulos para olhar adiante, para olhar além do material. É extremamente importante que nós tenhamos o exemplo de Jesus como principal para nossas vidas, porque existem muitas e muitas vidas se perdendo. Existem vidas que não ouviram ainda a mensagem do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, a missão de Jesus é clara. Lucas 19, versículo 10, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus ele traz ensinamento para nós. Nós, como seus discípulos, precisamos seguir as orientações do Mestre. Precisamos olhar adiante, precisamos levantar nossos olhos e ver que vidas estão perecendo, que vidas estão precisando ouvir essa palavra. E muitas vezes nós nos omitimos, muitas vezes nós nos calamos, e o Senhor ele quer isso de nós, quer que nós testifiquemos a sua grandeza, as suas obras, a sua palavra e o seu plano de redenção, para que vidas sejam alcançadas e o nome do Senhor seja glorificado. Que nós possamos começar, meus irmãos, dentro da nossa casa, entre os nossos familiares, para depois ganhar demais pessoas. Irmãos, que nós possamos ter a consciência de verdadeiramente testificar a Cristo e anunciar o Evangelho que liberta, que transforma, que salva e que atrai para que cada dia mais o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor ele venha aplicar essa palavra aos nossos corações, e convido você para domingo estar conosco na Escola Dominical em mais uma lição. Estamos na lição número 6, uma igreja com visão missionária. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.